Você está recebendo alguma permissão de participação? Não, mas já abriu já, tem 11 segundos aberto o vídeo. Vamos ver aqui. Sim. Só um minutinho, André, que tem um outro Vamos professor. aguardar. Oi, ele está me pedindo Tá. auxílio Vamos aqui aguardar. também para outro mini curso. Tá bom. Tati, você desliga o seu microfone, por favor? Sim, sim. Obrigada. Pessoal, boa noite a todos. Eu vou aguardar alguns segundos só para os alunos entrarem na sala para a gente iniciar o nosso curso. Só alguns minutos para que os alunos adentrem na sala. E já vou começar me apresentando. Creio que já está liberado para os alunos entrarem. Deixa eu só confirmar com o pessoal da área. Os alunos já entraram. Só um minutinho, pessoal. Aguardando. Só estou aguardando a área técnica me informar se os alunos já entraram, tá, gente? Só um minutinho para a gente começar o nosso curso. Acabaram de me informar que sim, vocês já estão na sala me ouvindo e eu aqui tentando confirmar se vocês já tinham entrado. Gente, é um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. Eu sou Andréia Chagas, eu sou advogada administrativista e eleitoralista. Eu sou procuradora municipal, especialista em gestão pública com foco em resultados pela Escola de Contas do Tribunal de Contas de Minas Gerais, especialista em direito público, especialista em compliance público-privado e repressão à corrupção, e também sou doutoranda em ciências jurídicas. Sou apaixonada pelo direito público, gosto muito, acho que é um ramo de extrema relevância para todos nós, reflete em todas as ações que a gente exerce enquanto cidadãos, enquanto munícipes, né, nos nossos direitos sociais, ao livre exercício dos serviços essenciais que são oferecidos pelo Estado. Então, isso tudo tem muita relevância para mim, e eu vou tentar transmitir um pouquinho para vocês aqui hoje sobre o direito eleitoral, as eleições municipais e a emenda constitucional 107. Eu vou falar com vocês, aqui do lado tem o chat. Quem quiser enviar as perguntas pode enviar, vai ser um prazer respondê-las ao final do nosso curso. A gente vai fazer aí a resposta dessas perguntas. E, bom, vamos começar então com o nosso curso. O tema é muito bacana, né, gente? É um tema muito contemporâneo. Nós estamos aí às vésperas do pleito com muitas mudanças, muitas novidades. Não bastasse as novidades promovidas pela reforma eleitoral de 2015, pela reforma eleitoral de 2017, posicionamentos do TSE que têm reflexos e consequências importantíssimos para o pleito de 2020. Não bastasse tudo isso, nós temos aí um cenário muito triste, muito doloroso, imposto pela pandemia da Covid-19. Isso trouxe a necessidade de adequação de algumas normas do pleito eleitoral e, notadamente, da data das eleições, né? Todos sabemos que a emenda constitucional alterou a data das eleições, que não vão acontecer esse ano, excepcionalmente, no primeiro domingo de outubro, como está fixado na Constituição Federal. O primeiro turno vai acontecer em 15 de novembro. Então, só para vocês entenderem, eu dividi esse mini curso nosso em 2 eixos teóricos. O primeiro, nós vamos tratar das alterações para as eleições antes da pandemia, tá? O segundo eixo teórico, nós vamos tratar das alterações
após a pandemia, após a emenda constitucional 107, tá? Acho que deu para vocês entenderem aí, só para a gente fixar um mapinha mental. Vamos tratar primeiro das alterações que não tem reflexo nenhum da emenda constitucional 107, o nosso primeiro eixo teórico, e depois a emenda constitucional. Antes de adentrar no nosso primeiro eixo teórico, é importantíssimo trazer para vocês um princípio. Guardem esse princípio, que nós vamos falar dele o curso todo. É o princípio da anualidade. Ele está previsto no artigo 16 da Constituição Federal. E ele fala exatamente que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, mas não vai se aplicar à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Veja se vocês entenderam. Toda lei que alterar o processo eleitoral, ela vai entrar em vigor na data da sua eleição, mas há necessidade de ter um interstício entre a sua vigência e o pleito, para ela poder ter eficácia. Por que isso, Andréia? Porque a gente precisa trazer segurança jurídica para as eleições, para o pleito, né? E para evitar também que situações casuísticas interfiram nas normas que disciplinam a disputa do poder. Então, o princípio da anualidade, ele precisa ser respeitado em qualquer situação, tá? Toda norma que alterar o processo eleitoral vai entrar em vigor para a eleição que ocorrer até um ano depois da sua vigência. Esse período precisa ser respeitado. Bom, acreditando que eu tenha explicado aí bem o princípio da anualidade, então eu vou entrar no nosso primeiro eixo teórico. E para introduzir as novidades para as eleições 2020, eu preciso fazer uma retrospectiva bem pequena, não vai ser muito longa, mas que eu considero de fundamental importância para que vocês entendam o teor do nosso curso. A reforma eleitoral de 2015, então, se eu falei que a lei foi sancionada em 2015, vocês já sabem que ela vai entrar em vigor no pleito de até um ano depois que ela foi sancionada, né? Então, ela vai ser disciplinar as eleições de 2016. Se ela tivesse sido sancionada até antes de outubro de 2015. Então, pessoal, a Lei 13.165, ela trouxe importantes alterações, foi uma reforma, mini reforma eleitoral, que trouxe bastantes alterações. Dentre elas, é importante ressaltar o aumento das ações legais da pré-campanha, porque antes de 2015, haviam situações que o pré-candidato não podia desempenhar, porque senão ele incorria em propaganda eleitoral extemporânea, passível de multa, entendeu? Então, por exemplo, se posicionar como pré-candidato ao cargo X, exaltar as suas qualidades pessoais, abordar situações políticas, questões políticas que ocorram ali no meio em que ele vive, expor sua opinião sobre isso. Isso foi autorizado pela Lei 13.165 de 2015. Então, em 2016, pela primeira vez, o pré-candidato pôde se posicionar como pré-candidato. Olha que interessante, antes não podia. Eles não podiam sequer falar, eu sou pré-candidata ao cargo de vereadora, de prefeita. Não podia. Então, com essa reforma, aumentou as ações que os pré-candidatos podem desenvolver. E qual que é o intuito dessa norma? O intuito dessa norma é trazer paridade na igualdade, da oportunidade dos candidatos. Porque, pensa bem, quem tem mandato eletivo já está visível, né? Todas as ações do governo que ele representa, ele está ali à frente, então a visibilidade que ele ganha com esse tipo de ação lícita, eu estou me referindo aqui à publicidade institucional realizada de forma lícita, dentro dos moldes preconizados no artigo 37 da Constituição Federal. Então, não tem promoção pessoal, é totalmente impessoal, mas ainda assim, o pré-candidato que vai para a reeleição, nesse caso, ele ganha uma visibilidade muito grande, né? Então, para trazer paridade na participação dos pré-candidatos, igualdade de oportunidade e isonomia,
houve um aumento das ações que o pré-candidato pode desenvolver. Então, quem não tem mandato também pode ganhar visibilidade. Aliás, pode e deve, né? Então, ele pode vir para as redes sociais, se apresentar como pré-candidato, participar de entrevistas, debates. O que não pode, em espécie alguma, na pré-campanha, é pedir voto. Isso continua proibido. Então, assim, eu não sei se vocês repararam, né? Essa pré-campanha em especial, houve um aumento muito grande das ações dos pré-candidatos, né? A gente sente como se já tivesse em período eleitoral. A única diferença é que os pré-candidatos não podem pedir votos. E aqui, ainda que de maneira subliminar, a jurisprudência usa muito as palavras mágicas, porque a língua portuguesa é muito rica. Às vezes, o pré-candidato coloca uma expressão que ele faz o pedido de voto sem falar vote em mim, né? Então, esse tipo de artifício muito inteligente, ele também é punido pela jurisprudência como propaganda extemporânea, então tem que ficar muito atento. Voltando aqui ao nosso tema, além do aumento das ações da pré-campanha, né, houve também algumas reduções nos prazos. Então, assim, o prazo mínimo de filiação partidária, que era de 1 ano, passou a ser 6 meses, né? Finalizou agora em 4 de abril. O prazo da campanha eleitoral, que era de 90 dias, passou a ser de 45 dias. Isso fez o quê? Com que a campanha fique menos onerosa, né? E quanto menos onerosa a campanha eleitoral mais a gente privilegia a igualdade de oportunidades, porque tem candidatos que têm muito poder aquisitivo, poder econômico, tem muito poder econômico, e tem candidatos que não têm. E assim, gente, os principais bens jurídicos tutelados pela legislação eleitoral são a igualdade de oportunidade entre os candidatos e a livre vontade do eleitor, vontade consciente no exercício do sufrágio. Então, a gente tem, claro, outros bens jurídicos tutelados, a honra, né? Mas o principal são esses. O objetivo final da norma eleitoral é isso: resguardar a igualdade de oportunidade entre os candidatos e permanecer ali com que o eleitor tenha essa vontade livre e consciente no exercício do sufrágio. Então, a diminuição da campanha eleitoral, ela privilegia a igualdade de oportunidade na medida que ela traz uma campanha eleitoral menos onerosa. E aqui vem o ponto principal que eu queria falar com vocês, que foi por isso que eu voltei a 2015. Essa lei importantíssima foi um marco para a política brasileira. Ela trouxe a vedação de doações de pessoas jurídicas a pré-candidatos, candidatos e partido político. Gente, vocês têm ideia como que isso quebrou as pernas da corrupção no país? Porque eu não sei se vocês ouviram falar de uma história aí que levou popularmente o nome de Operação Lava Jato, né, que ficou conhecida mundialmente, e que muito nos entristece, muito nos envergonha, né? Na qual havia muitas empresas envolvidas em escândalos de corrupção, e a maioria das situações se iniciaram com doações dessas empresas para candidatos, para partidos políticos e para pré-candidatos. Só fazer uma observação: antes da convenção não existe candidato, é pré-candidato. Depois da convenção, a gente já trata do termo candidato. Então, gente, essa situação, né, dessas doações de PJ para candidatos, pré-candidatos e empresas, elas criam um ambiente, no mínimo, imoral, porque a empresa não vai ser caridosa, boazinha, generosa, ao ponto de fazer uma doação só porque ela gosta do candidato. A gente sabe que, infelizmente, na prática não é assim. Ela quer o quê? Ela quer benefícios caso esse candidato seja eleito. A gente sabe que é assim. Então, o que o legislador fez? Olha, se tudo se inicia, na maioria das vezes, claro que há exceções, mas se tudo se inicia com doações de PJ a candidatos ou partidos políticos, vamos vedar isso. E em 2015 também, o próprio STF já tinha declarado ser inconstitucional a doação de pessoas jurídicas para candidatos. Bom, como eu falei com vocês, gente, foi uma situação que quebrou as pernas da corrupção aqui no Brasil, porque a gente sabe que a maioria do financiamento das
campanhas, adivinha, de doações de pessoa jurídica. Então, essa foi uma situação extremamente importante, relevante, salutar para a probidade do processo eleitoral, que foi aí a proibição das PJs fazerem doações aos candidatos e partidos políticos. Então, vocês vejam bem, em 2015 nós tivemos grandes alterações no pleito eleitoral já vigentes para as eleições de 2016. Então, prosseguindo, em 2017 tivemos mais alterações na legislação eleitoral. E vocês vão perceber que o direito eleitoral ele vai sempre se adaptando. Nunca uma norma de uma eleição ela permanece imutável para a próxima eleição. Gente, sempre tem alguma adaptação, alguma adequação. Por quê? Porque a sociedade modifica, né? As coisas vão se adaptando. Hoje a gente tem aí uma predominância enorme da campanha digital, né? Então, houve a necessidade da legislação se adequar às ações na campanha digital, né? Punindo os excessos, regulamentando o que pode e o que não pode. Então, na medida que a gente vai se modernizando, a legislação eleitoral acompanha isso, ela não pode ficar parada no tempo. Então, vocês vão reparar que direito eleitoral, ele é sempre assim. Eu falo que para cada pleito eleitoral a gente compra uma doutrina, porque a doutrina de 2016 está desatualizadíssima para as eleições de 2020 e assim sucessivamente, porque que bom que é assim, né? Que bom que a legislação se adapta às necessidades da sociedade, né? Mas então, voltando aqui ao nosso tema. Em 2017, nós tivemos mais alterações na legislação. E aí, lembrando do princípio da anualidade, alterações que vão vigorar para o pleito até um ano depois de sua vigência, né? 2018, então. Então, nós tivemos aí alterações no limite de gastos, na arrecadação, autorização da vaquinha virtual, não sei se vocês já ouviram falar, esse ano, em função da pandemia, ela perdeu muita força, mas o financiamento coletivo pela internet, ele está permitido desde 15 de maio. Acontece que nós estamos vivendo aí situações muito tristes, né? Então, até como que eu vou falar? Com reflexos econômicos muito grandes. Fica, assim, um pouco imoral o candidato pedir dinheiro para a campanha dele, enquanto tem pessoas passando aí por desemprego, né, por situações extremamente vulneráveis, enfim. Mas a vaquinha virtual foi instituída em 2017. E dentre outras situações que a legislação de 2017, que foi a Lei 13.488, trouxe como reforma, outra mini-reforma eleitoral. Bom, gente, mas aí agora vocês vão ver que situação. Falei com vocês que as pessoas jurídicas estavam impedidas de fazer doações para candidatos e partidos. Então, só a pessoa física pode doar para candidato e partido. E ainda assim, a pessoa física tem limite de doação. O limite de doação da pessoa física é até 10% do valor bruto que ela declarou no ano anterior para a Receita Federal. Ou seja, não é um valor alto, né? 10% do que ela declarou. Então, pensa, os pobrezinhos dos políticos ficaram muito preocupados. Como que a gente vai conseguir recurso para a nossa campanha? A gente sabe que a campanha é onerosa. Então, eles pensaram, o que fazer, o que fazer? Aí veio a maravilhosa notícia da criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E adivinhem de onde que vem os recursos do Fundo Especial? Do erário, claro, né? Então, assim, brincadeiras à parte, nós sabemos que as eleições são extremamente relevantes, salutar ao processo democrático, são onerosas, sim, são onerosas, a gente sabe que o processo eleitoral é oneroso. Contudo, a minha crítica, ela se revela no valor destinado ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha. São valores vultosos. Hoje nós temos aí os dois fundos especiais, o fundo partidário e o fundo especial de financiamento de campanha para as eleições de 2020. Pasmem, ele beira a cifra de 3 bilhões de reais. É muito dinheiro, gente. É muito recurso. Então, assim, essa criação desse fundo especial em 2017, ela veio para sanar um problema. Os coleguinhas não tinham como subsidiar suas campanhas eleitorais com o fim da doação das PJs.
O que fizeram? Criaram um fundo que vem de recurso público. Tá certo? Tá certo, ok, era necessário. A gente sabe que o processo eleitoral precisa se desenvolver da melhor forma possível. Mas o valor, né, despendido nessas ações é muito alto. É muito alto. Principalmente se a gente considerar aí a situação atual do nosso SUS, a situação da educação, o desemprego. Então, a partir do momento que a gente tem o empenho de quase 3 bilhões de reais do orçamento público federal para os fundos públicos de partidário, de especial de campanha, a gente vê que a prioridade aí, pelo menos na minha humilde opinião, ela está um pouco, como que eu vou falar? Um pouco nebulosa, né, gente? Eu acho que houve excesso, não precisava de tudo isso. Mas, enfim, é lei, já falei com vocês, está vigente desde 2017, e eu achei de extrema relevância esses pontos para que a gente iniciasse aí efetivamente nas novidades das eleições de 2020. E põe novidade aí, pessoal. Tem muita coisa que está diferente para essas eleições. A primeira delas é a que eu considero extremamente importante, tá? E que os partidos não estão dando a atenção necessária. Em 2019, agora, o TSE estava julgando um recurso especial eleitoral lá das eleições de 2016, é o recurso especial 19392, tá? Ele tratava da análise de fraude à cota de gênero. Então, estavam analisando se houve fraude à cota de gênero, se não houve. Naquela ocasião, o TSE entendeu que, quando caracterizada a fraude à cota de gênero, haverá punição, a aplicação da punição, ela vai se estender à chapa toda. Ela só não vai se estender para fins de análise de inelegibilidade. Deixa eu tentar explicar para vocês de uma forma mais simples, né? Que esses termos jurídicos deixam a gente um pouco confuso. Primeira coisa, o que é cota de gênero, André? É aquela questão da cota feminina. Não é cota feminina. A lei não fala de cota feminina. A lei fala de cota de gênero, tá? Também para trazer os transgêneros para a isonomia. Por quê? Ela preconiza, está lá na lei das eleições, preconiza que os partidos, quando forem apresentar para a Justiça Eleitoral os seus filiados aprovados em convenção e que vão disputar o pleito, eles precisam respeitar o número mínimo de 30% de candidatos do mesmo gênero e o número máximo de 70% de candidatos do mesmo gênero. Tá vendo? Não tem nada de mulher. Por que o pessoal conhece como cota feminina? Porque, lamentavelmente, o número de mulheres envolvidas na política é sempre menor do que o número de homens, né? E eu falo isso com muita tristeza. Por quê? Porque democracia, pessoal, exige isonomia representativa. Foi um trava-línguas ali, né? Vocês viram, né? Mas exige a isonomia representativa. Então, a partir do momento que nós temos 52% da população brasileira composta por mulheres, por que não, pelo menos, e no mínimo, 30% dessas mulheres envolvidas no pleito, né? A gente sabe que a subrepresentatividade feminina, não só na política, que é um ambiente eminentemente masculino, mas nos espaços de poder como um todo, ela existe, sim. Nós que somos mulheres, eu acredito que tem muitos alunos aí, que entendem perfeitamente o que eu estou falando. A gente sente dificuldade no mercado de trabalho, a gente sente dificuldade em todas as ações que a gente desenvolve. Então, assim, imagina no ambiente político, né? Então, tentando fomentar a participação feminina na política, a legislação ela vem se acirrando nesse sentido. Então, gente, existe essa necessidade de respeito à cota de gênero já desde 2016, isso já existia antes atrás, tá? O que mudou então, Andréia? Em 2019, o TSE entendeu que fraudou a cota de gênero, usou a coleguinha só para
completar o número mínimo de 30%, mas a coleguinha não fez campanha, a coleguinha votou no parente que colocou ela para cumprir a cota de gênero. Então, assim, é uma situação muito subjetiva, mas quando da análise do caso concreto verificou-se que essa candidata ela não desempenhou o papel efetivamente de candidata, que ela só entrou ali para cumprir o número mínimo, isso vai levar à cassação da chapa toda, tá? E aí, o que eu sempre ouço? Andréia, mas isso é muito injusto, eu não sei o que o partido está fazendo, eu sabia, mas eu até avisei, mas não me escutaram. Gente, o que eu falei com vocês? O TSE entendeu que ele vai analisar se houve anuência, se houve participação para fins de inelegibilidade de eleições futuras. Então, para saber se o cidadão vai ficar inelegível, vamos supor que a gente está falando aqui, né, de 2020, vamos supor que haja um caso concreto em que houve fraude à cota de gênero em 2020. Nós vamos analisar, nós, Justiça Eleitoral, vamos analisar se você deu anuência, se você participou, para ver se você vai ficar inelegível daqui para frente. Agora, houve violação à lei? Houve violação às regras do jogo? Houve. Então, você feriu a disputa sadia. Nesse caso, todo mundo que está na chapa vai ser condenado. Isso, gente, é importantíssimo, porque, a gente tem candidato aí potencialmente eleito, extremamente forte e que corre o risco de perder a cadeira que ele está concorrendo se o partido dele colocar uma candidata laranja. Então, essa regra ela é importante de ser observada, não só pelos partidos, mas os candidatos homens que estiverem na chapa precisam ficar atentos, porque a cadeira pelo qual eles concorrem pode ficar comprometida se houver a fraude à cota de gênero. E o que eu tenho percebido nas cidades em que eu venho desenvolvendo aí a advocacia eleitoralista é que o Ministério Público está muito firme na fiscalização desse caso, tá? A gente está tendo que encaminhar para eles a lista dos candidatos aprovados em convenção que estão inseridos na cota de gênero. Então, assim, eu acredito que a fiscalização vai ser muito grande. Pensa, segundo o próprio TSE, salvo engano, aproximadamente 16 mil candidatas em 2016 não tiveram voto algum. Gente, isso é fraude clara à cota de gênero. Agora, pensa quantas cadeiras não poderiam ter sido cassadas nesse entendimento. E pensa quantas não serão cassadas em 2020 se o pessoal continuar achando que não vai dar em nada. Eu, assim, sempre que eu estou trabalhando na assessoria, né, de pré-candidatos, eu sempre falo, respeitem a cota de gênero, tragam candidatas que efetivamente vão trabalhar, vão desenvolver suas ações, para que os coleguinhas não sejam punidos, né, porque vai cair todo mundo, tá, referente a proporcional, tá, gente? Então, assim, é uma situação muito séria, que precisa ser respeitada, precisa dar atenção, né, que o assunto merece. Essa é a primeira novidade que a gente traz aí para as eleições de 2020. Segunda novidade das eleições de 2020 é o fim das coligações proporcionais, né? Veio da Emenda Constitucional 97 de 2017. Então, estamos impedidos de formular coligações proporcionais. Para quem não tem muita intimidade com o tema, vou explicar. Gente, a coligação proporcional é uma união que o partido faz para disputar os cargos do Poder Legislativo. Então, vereador, deputado estadual, deputado federal, né? Eles fazem união, coliga. Só que agora a Emenda Constitucional 97 de 2017, ela proibiu a coligação proporcional. Então, para fins de eleição municipal, essa é a primeira vez que isso vai acontecer. Tá bom, André, não podem coligar. Qual que é a consequência disso? Eu acabei de falar para vocês que há necessidade de respeito à cota de gênero. Antes, o povo tinha dificuldade de cumprir a cota de gênero com os partidos coligados. Quando vinha a coligação toda, já era difícil. Imagina agora que o partido tem que cumprir sozinho a cota de gênero. Pensa na dificuldade dos partidos. Porque, assim, as mulheres, elas não querem, muitas delas não querem entrar nesse ambiente político, porque elas relatam queixa de falta de apoio financeiro,
falta de espaço para dar as suas opiniões, as suas ideias. Só que a legislação, ela, como eu falei com vocês, ela vem se acirrando nesse sentido. Então, além da necessidade de respeitar a cota mínima na inserção de candidatos, o partido ele tem que destinar 30% das verbas recebidas pelos fundos públicos, que eu já expliquei para vocês, o fundo partidário e o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. 30% desse valor, no mínimo, tem que ser destinado para as mulheres. Então, se houverem mais candidatas, se o percentual do partido for 40% de mulheres, o destino dessas verbas tem que ser 40%, tem que ser proporcional ao número de candidatas. Tem que ser destinado para as mulheres. E é importante que as mulheres conheçam o seu direito. Para ela chegar para o presidente do partido e falar, olha, o senhor recebeu verba do fundo especial? Eu quero, então, saber para onde que foi os 30% que o senhor tinha que destinar para candidaturas femininas. É importante a gente conhecer os nossos direitos para fazer valer, né? Outra queixa muito importante das mulheres, que é a falta de espaço nos programas eleitorais, também foi sanada pela legislação eleitoral. 30% do horário eleitoral gratuito tem que ser destinado a candidaturas femininas. Então, assim, a legislação está fazendo a parte dela. Eu, na minha modesta opinião, acho que tinha que ser mais, eu brigo por pelo menos paridade, acho que tinha que ser pelo menos 50% do número mínimo de mulheres, do valor referente ao fundo especial, do horário eleitoral gratuito, que, como eu já falei, democracia exige isonomia representativa. Então, acho que o número está pequeno, esse percentual ainda está pequeno, mas tá bom, a gente está caminhando, eu acredito que as coisas vão melhorar. Então, gente, voltando aqui, o fim das coligações proporcionais traz exatamente isso, a necessidade do partido cumprir sozinho a cota de gênero, ou seja, a dificuldade vai ser acentuada, né, pessoal? Além disso, assim, na minha opinião, tá? Isso não tá em nenhum livro, vocês não vão achar isso, não. Mas, assim, não sei se vocês já ouviram falar do efeito tiririca, que é o candidato muito forte puxar o coleguinha lá do outro partido. Então, o fim das coligações proporcionais, ele vai impedir que isso aconteça. O candidato do partido X não vai conseguir puxar o candidato do partido Y. E aonde que entra a minha opinião? A minha opinião entra no sentido de que o fim das coligações proporcionais, ela prestigia a ideologia partidária, porque esse efeito só vai poder acontecer dentro do partido. Entenderam? Então, a gente só vai conseguir puxar o coleguinha do mesmo partido, né? Só um minutinho que eu vou beber uma aguinha, pessoal. Então, esse efeito tiririca não vai acontecer mais quando se tratar de partidos diferentes. E isso, gente, não se aplica à coligação majoritária. O que é a coligação majoritária? Os candidatos ao executivo, tá? Então, os partidos podem firmar coligação majoritária agora, para as eleições de 2020, para o caso de prefeito e vice-prefeito, tá? Só não pode firmar coligação para candidaturas a vereanças, candidaturas proporcionais. Bom, a outra alteração para as eleições de 2020 na verdade, as eleições municipais, porque é uma alteração que já aconteceu em 2018, mas vocês vão ver que o efeito para as eleições municipais é muito grande, é muito maior, que é as restrições ao uso do carro de som. Gente, quem nunca teve um jingle de campanha de candidato grudado na cabeça, tocando na sua cabeça na hora que você deita, na hora que você dorme, na hora que você vai tomar banho, na hora que você está trabalhando? Quem nunca? É que em período eleitoral, principalmente em cidades menores, essa era uma forma de propaganda eleitoral muito utilizada pelos candidatos, né? O carro com o jingle do candidato passava em frente à sua casa de manhã, de tarde, de noite. Às vezes tinha até congestionamento de carro de som, de tanto carro de som que tinha, e o povo louco com aquela poluição sonora. E o candidato, né, gastando dinheiro com combustível, com aluguel de veículo, com motorista. Ou seja, uma propaganda eleitoral, confesso, forte, mas muito onerosa. E como eu já falei com vocês, a legislação eleitoral sempre preconiza, objetiva a prestigiar a igualdade de oportunidades. Então, os carros de som, a partir essa alteração, ela veio na Lei 13.488 de 2017, então, nas eleições de 2018 já aconteceu, mas a nível de eleição municipal é a primeira vez. Nós temos restrições. Como que eles vão poder ser utilizados?
somente acompanhando as caminhadas, as carreatas, ou então fixo em reuniões políticas, ali como sonorização da reunião política. Tanto o carro como o mini trio, tá, gente? Então, não vai ter mais carro transitando livremente pela cidade, não. Vocês podem ficar tranquilo que vocês não vão sofrer desse problema de agarrar jingo de candidato nessa eleição. Desse mal vocês não morrem, porque os carros de som não vão transitar livremente mais. Eles só podem acompanhar carreatas, passeatas ou fixos em reunião política. A propósito, eu acredito que passeatas serão pouco prováveis nessa eleição por causa da pandemia, né? Mas, enfim, a gente vai tratar disso mais para frente. Então, gente, Andréia, você falou aí que mini trio pode, acompanhando carreata ou passeata. Qual que é a diferença de mini trio para trio elétrico? Porque o trio elétrico não pode acompanhar passeata e carreata. O trio elétrico tem que ficar paradinho, só pode ser utilizado como sonorização fixa de reunião política. A diferença, gente, do mini trio para o trio elétrico é a potência do volume. Até 20 mil watts é considerado mini trio. Passou disso, já é trio elétrico. E daí não pode acompanhar nada, tem que ficar quietinho lá como sonorização fixa. Outra situação importante também para poupar os nossos ouvidos é a necessidade de respeito do limite máximo de 80 decibéis do nível de pressão sonora. Esse limite máximo ele vai ser medido com uma distância de até 7 metros do carro. Então, tem que ficar atento. Aquele barulho estrondoso, horrível, atrapalhando a gente dentro de casa, não pode mais. Eu acredito que quem está me ouvindo agora ficou muito feliz com essa alteração. Gente, é uma propaganda extremamente polêmica. O pessoal tem pânico de carro de som, porque é um troço muito chato, né? Ele ocupa a cabeça da gente ali, mas assim, a gente não pode negar que é um instrumento poderoso de comunicação do candidato com o eleitor, tá? Isso aí é inegável, principalmente assim, em zonas rurais, aquele eleitor que não tem acesso à internet, ele consegue captar ali a informação que o candidato quer passar através do carro de som, mas isso, infelizmente, não vai ser possível mais como era antigamente. Bom, nós finalizamos o nosso primeiro eixo teórico, que são as alterações antes da pandemia. Agora, nós vamos entrar no nosso segundo eixo teórico do curso, que foi trazido pela Emenda Constitucional 107 de 2020. Gente, o primeiro ponto, a Emenda Constitucional 107 não foi uma decisão política, tá? Foi uma alteração fruto de uma decisão sanitária. Houveram vários grupos de trabalho, várias autoridades sanitárias pesquisando, verificando. E, por fim, né, diante dessa situação tão triste imposta pelo coronavírus, né, esse isolamento social que a gente ainda está vivendo. Então, devido a isso, os técnicos chegaram à conclusão que não havia como respeitar a data prevista na Constituição Federal do primeiro domingo de outubro para as eleições do primeiro turno. Então, passou-se a estudar qual seria a melhor forma, né? Tudo foi feito com muita cautela, com muito cuidado. E então, promulgou-se em 2 de julho de 2020 a Emenda Constitucional 107. Ela não trouxe só alterações no calendário eleitoral, não. Ela trouxe profundas alterações também no processo eleitoral como um todo. E a primeira delas, eu vou falar com vocês, que é sobre aquele princípio que nós começamos falando aqui, que é o princípio da anualidade. Lembra que eu falei para vocês que as normas, né, a lei que alterar as normas que disciplinam a disputa pelo poder, ela não vai se aplicar na eleição até 1 ano depois de sua vigência? Acontece que nós não estamos num cenário de normalidade. Nós estamos num cenário muito triste imposto pela Covid-19, né? Então, tudo isso foi necessário o quê? Bom, vamos prezar pela vida, pela segurança, pela dignidade, né, da pessoa humana. Então, não vamos expor o nosso eleitor a uma obrigação de ir votar no momento em que o pico da doença em muitos estados estaria ainda muito elevado, né, que seria agora em outubro. Então, diante dessas análises aí dos técnicos, verificou-se que em novembro, e se Deus quiser eles estarão certos, a situação estará um pouco mais estável. Quem se trata de coronavírus não tem muita estabilidade, a doença não tem muita regra, infelizmente. Mas acredita-se que em novembro teremos
situações mais estáveis, menos inseguras, para expor a população ao sufrágio universal. Então, trouxe aí essa alteração no calendário eleitoral no período mínimo possível, com a relativização do princípio da anualidade, apenas para o disposto na emenda constitucional 107. E se vocês forem verificar no texto da emenda constitucional, vocês vão ver que ela fala lá no artigo 2º, salvo engano, acho que é isso mesmo, ela fala que não se aplica o disposto no artigo 16 da Constituição Federal para o que está preconizado nesta emenda constitucional. Então, o primeiro ponto da emenda foi a relativização do princípio da anualidade. Bom, como eu falei com vocês, ela foi publicada em 2 de julho de 2020. E no dia 4 de julho de 2020, iniciava-se um marco importantíssimo para o calendário eleitoral, que seriam os 3 meses antes do pleito. Só que a emenda constitucional, ela veio e falou assim, lá no texto dela, gente, os prazos que estiverem vencidos após a publicação dessa emenda constitucional estão preclusos, vedada a sua abertura. Agora, os prazos que ainda vão vencer, né, do calendário eleitoral e que tenham como base o pleito eleitoral deverão ser considerados computando-se pela nova data das eleições. Então, primeiro turno, 15 de novembro. Então, veja que interessante. Há um dia de iniciar os 3 meses antes do pleito, que marca datas importantíssimas, como a maioria da desincompatibilização dos servidores públicos o prazo é de 3 meses, várias condutas vedadas, como participação em inauguração de obras públicas, pré-candidato não pode após os 3 meses da eleição, contratação de shows para apresentação e inaugurações de obras públicas também não pode nos 3 meses antes do pleito, contratação de servidores, remoção de servidores também não pode. Então, assim, é uma data importantíssima. Então, o que era em 4 de julho de 2020, um dia antes, passou a ser em 15 de agosto de 2020. Agora, vocês não têm noção o aperto que a gente passou. Não sei se eu falei no início, né, que eu sou procuradora municipal. E a publicidade institucional dos órgãos públicos na circunscrição do pleito precisa ser suspendida 3 meses antes do pleito. Então, a gente estava na sexta-feira, 3 de julho, a partir de sexta-feira não podia ter mais publicidade institucional. Só que na sexta-feira a emenda constitucional foi publicada. Então, você pensa, gente, a gente teve que estudar muito, porque no mesmo dia que a gente tinha que iniciar uma conduta vedada, houve a flexibilização, né, tanto do prazo dos 3 meses, como não estava vencido, a própria emenda fala que vai ser considerado computando a nova data, 15 de novembro, então, o que era 3 de julho passou a ser 15 de agosto, né? Tem uma situação também que a publicidade institucional referente a ações da pandemia pode permanecer também, é uma flexibilização da emenda constitucional. Mas, assim, foi uma situação, vocês imaginam a vida do advogado administrativista e eleitoralista esse ano. Gente, não está sendo fácil, pode cantar aquela musiquinha, porque tem novidade todo dia. Agora, em setembro, o TSE publicou uma nova resolução tratando das eleições. Então, a gente está tendo que estudar muito, muito, muito. Outra situação nova, né, imposta aí pela emenda constitucional é a ampliação do poder de polícia da justiça eleitoral. Por quê? Porque a emenda constitucional, ela fala que a decisão judicial que estiver fundada em laudo técnico de autoridade sanitária a nível estadual ou nacional, ela poderá restringir atos legítimos da campanha eleitoral. Então, deixa eu contar para vocês um caso muito interessante. Imagina um comício. O comício é ato legítimo da campanha eleitoral. Após 27 de setembro, vai poder acontecer comício, é ato legítimo. Agora, imagina se o prefeito do município X resolve restringir a aglomeração no dia do comício do coleguinha da oposição. Pensando nisso, inteligentemente, a emenda constitucional fala, olha, haverá possibilidade da Justiça Eleitoral restringir atos legítimos, desde que a decisão esteja fundamentada em laudos de autoridade sanitária a nível estadual ou nacional. Ou seja, o prefeito, para fazer uma situação dessa, claro, a gente está brincando, a gente acredita que isso não vai acontecer, até porque há desvio de finalidade do ato. Eu entendo até que seria improbidade administrativa, tá? Por violação ao princípio da legalidade. Mas ele não vai conseguir fazer isso com alguém do município.
Então, somente através de um laudo técnico, né, sanitário, de uma autoridade a nível estadual ou nacional. A outra situação, estou vendo que o nosso tempo está acabando, infelizmente, mas aqui já finalizando, são as eleições fragmentadas. A gente sabe que a pandemia traz cenários diferentes, o Brasil é muito grande. Então, a emenda constitucional, ela trouxe a possibilidade, se em determinado local não houver condição sanitária de exercer o pleito, né, o sufrágio universal em 15 de novembro, poderão haver eleições em outras datas, desde que o TSE provoque o Congresso, aí respeite uma tramitação que não vai dar tempo de eu falar, mas respeitando essa tramitação, poderemos sim ter eleições limitadas até 27 de dezembro desse ano. Então, pode acontecer de ter eleições depois de 15 de novembro, se aquele estado ou aquela cidade não tiver condição sanitária de realizar a eleição. E a última situação que a emenda constitucional trouxe também foi a delegação de poderes ao TSE para realizar ajustes nas normas referentes à execução e fiscalização das eleições, que é exatamente o que eu falei com vocês que ainda vem acontecendo. Houve um aumento no horário da votação, então aumentou 1 hora, vai ser de 7 às 17 horas, sendo que o horário de 7 às 10 é preferencial para os idosos. Uso obrigatório de máscaras, o presidente do TSE manifestou agora, há poucos dias, falando isso, que vai ser obrigatório o uso de máscara, distanciamento mínimo. Então, tudo isso o TSE está regulamentando para a segurança da população. Terminamos exatamente a 1 minuto do fim. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês, espero que eu tenha sido clara nas minhas informações. Me coloco à disposição para sanar as dúvidas. Não vai ser possível aqui por esse canal, que o nosso tempo está se esgotando, mas quem tem Instagram, eu tenho um perfil que eu trato de assuntos inerentes ao direito público e ao direito eleitoral. É andreachagas.adv. Me adicionem lá. Fala que assistiu o curso, ficou com alguma dúvida, manda lá que eu respondo. Agradecer a Tatiana, a faculdade, obrigada aí pela oportunidade, pessoal. Exatamente 19h50. Boa noite a todos. Tchau, tchau.